Desde muito cedo algo em você parecia diferente. Talvez não tivesse nome, talvez nem fizesse sentido, mas você sentia. Sentia um calor estranho no peito quando ria sem motivo. Uma vontade imensa de olhar para o céu como se algo fosse se revelar. Sentia que o mundo tinha mais do que os olhos podiam ver, mais do que os adultos estavam dispostos a admitir. Quando você brincava sozinho e criava mundos inteiros com a mente, não era apenas passatempo, era conexão. Era criação em estado puro. Era magia em movimento. Mas o mundo não sabia o que fazer com isso. Quando você falava com as árvores, sentia a energia das pedras, ou fazia perguntas difíceis demais, os adultos sorriam com condescendência. É só imaginação, diziam. E aquela palavra tão pequena começou a fazer algo dentro de você murchar. Imaginativo virou sinônimo de irreal. Criativo virou distraído. Sensível virou frágil. E aos poucos, a sua natureza mágica foi sendo cercada por cercas invisíveis. Você começou a entender que existia uma linha entre o que era real e o que era fantasia. E que tudo aquilo que você sentia, os arrepios sem explicação, a certeza silenciosa de que algo maior estava acontecendo, a sensação de estar conectado com tudo, não era bem-vindo naquele mundo de horários, obrigações e lógica implacável. Disseram para você crescer, ser prático, deixar de sonhar, mas algo em você resistia. Talvez você tenha esquecido por um tempo, tenha se adaptado, tenha fingido, mas no fundo, no silêncio entre uma tarefa e outra, ainda existia aquele brilho, aquele saber sem palavras. Quando alguém te olhava com ternura, você sentia mais do que um olhar, sentia uma troca de energia, um reconhecimento. Quando entrava em um lugar e sentia o ambiente pesado ou leve, antes mesmo de alguém falar, isso era a sua sensibilidade energética se manifestando. Mas ninguém te ensinou a confiar nisso. Pelo contrário, te ensinaram a duvidar. Aos poucos, a magia foi sendo revestida de vergonha. Não a vergonha explícita, mas aquela que vem do silêncio, da ausência de validação. Quando ninguém confirma o que você sente, você começa a acreditar que está errado, que está sozinho, que é apenas diferente demais. E assim, por autoproteção, você começou a se moldar, a esconder, a negar. Começou a viver a vida que esperavam de você, uma vida segura, funcional, previsível. Mas a chama nunca se apagou. Ela só se recolheu, esperando o momento em que você estivesse pronto para sentir de novo. Às vezes, ela se manifestava nos sonhos vívidos. Outras, em encontros que pareciam coincidência demais para serem apenas isso. Em momentos de beleza inexplicável, como quando uma música te faz chorar do nada, ou quando você sente que o tempo parou por alguns segundos e algo maior tomou conta do ambiente. Talvez tenha levado anos para você permitir essa lembrança. Talvez ela tenha vindo em um momento de crise, de ruptura, quando tudo o que você conhecia deixou de fazer sentido. Porque é nesses momentos que as máscaras caem e o essencial se revela. E quando isso acontece, você percebe que nunca foi sobre adquirir algo novo, mas sobre retornar ao que sempre foi seu. A sua magia não está nas palavras certas, nem nas práticas mais exóticas. Está no modo como você sente, na forma como o seu coração se expande quando está presente, no calor que sobe pelo corpo quando você está em verdade, no silêncio que te envolve quando se conecta com algo maior. Está na sua capacidade de transformar um momento comum em algo sagrado apenas com a sua atenção. Você se lembra daquele momento em que estava sozinho e, por um instante, tudo pareceu em perfeita harmonia? Aquilo não foi acaso. Foi você sintonizando com o seu campo original. A sua frequência pura. Aquela que não depende de aprovação, de reconhecimento, de validação. Aquela que simplesmente é. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, você está começando a acreditar de novo. A reconhecer os sinais.
a se abrir para o que sempre esteve aí. Não importa quanto tempo passou. Não importa quantas versões suas foram criadas para sobreviver. O que importa é que você está aqui, lendo essas palavras, sentindo algo reacender por dentro. Você não precisa saber o caminho inteiro. Não precisa entender todos os mistérios. Basta confiar no chamado, no pequeno sussurro que diz: é real, sempre foi, porque esse chamado vem da parte mais verdadeira de você, a parte que não foi ferida, que não foi apagada, que só esperava ser lembrada. Você nasceu com magia real, e nada, nem o tempo, nem o esquecimento, nem o mundo, pode mudar isso. Só você pode escolher viver a partir dela ou continuar fingindo que não sente. Mas a boa notícia é, uma vez que você começa a lembrar, não tem mais como esquecer. A energia se movimenta, o campo se ativa, a vida responde, e tudo, absolutamente tudo, começa a ganhar um novo brilho. Logo após o primeiro sopro de curiosidade que a vida nos dá, começa o processo sutil de desconexão. Ninguém nos avisa. Não há um dia específico em que isso acontece, mas pouco a pouco, a infância mágica é substituída por um roteiro, um script, e ele é seguido por quase todos ao nosso redor. Nesse roteiro, não há espaço para aquilo que não pode ser medido, quantificado ou explicado. O invisível é descartado. O intangível é ridicularizado. O sensível é considerado fraco. Você começou a notar isso cedo, mesmo sem ter palavras para descrever. Talvez tenha sido na escola, quando expressou algo que sentia e foi corrigido com uma fórmula. Ou quando tentou explicar um sonho vívido, uma intuição forte, e te olharam com espanto ou risos. Foi nesses momentos que você começou a duvidar do que sentia, começou a esconder, começou a tentar ser como os outros. Não porque você quisesse, mas porque parecia mais seguro. O mundo que se apresentava como realidade era, na verdade, uma construção. Uma construção baseada na lógica, na performance, na repetição. E essa construção excluía tudo o que não se podia ver. O mistério foi reduzido à superstição. A intuição virou palpite. A energia virou coisa de doido. E sem perceber, você foi sendo treinado a confiar mais nos olhos dos outros do que na sua visão interna. A desconexão não foi um acidente, foi um sistema. Um sistema que precisou apagar sua lembrança do invisível para poder funcionar. Afinal, um ser conectado com sua energia, com sua intuição e com seu poder de sentir, é um ser que não precisa de direção externa. É um ser difícil de manipular. E por isso ensinaram você a se calar, a obedecer, a confiar nos especialistas, nos padres, nos professores, nos manuais, menos em você. Você começou a buscar fora o que antes brotava de dentro. Buscou aprovação, validação, instrução. E cada passo dado em direção ao que esperavam de você foi um passo longe da sua essência. Mas o curioso é que a essência não desaparece. Ela apenas se retrai. E quanto mais você se afastava, mais aquele vazio silencioso crescia. Uma saudade sem nome, uma inquietação que nem o sucesso preenchia. Você foi condicionado a acreditar que o mundo invisível era imaginação, que as sensações inexplicáveis eram apenas coincidência, que a sincronicidade era acaso. Mas ao mesmo tempo a vida continuava sussurrando. Continuava mostrando, com sinais, com encontros, com pressentimentos que se confirmavam, com aquela sensação de déjà vu que insistia em voltar, com aquele arrepio sem causa aparente. Era sua magia batendo na porta. A verdade é que nada disso se perdeu. Você só foi treinado a esquecer, treinado a ignorar, treinado a desconfiar do que sentia. E tudo isso foi feito com tanta delicadeza que você nem percebeu. A mente foi ocupada com fórmulas, o corpo com tarefas, a alma com medo. E quando você tentou pausar, quando tentou se reconectar, veio a ansiedade, o desconforto,
o ruído. Mas isso não era falha, era resistência. Era o sistema tentando impedir que você lembrasse, porque lembrar é perigoso. Para o sistema, não para você. Lembrar significa se libertar, significa questionar, significa criar em vez de repetir. E por isso tudo foi desenhado para que você não sentisse, não parasse, não ouvisse. Mas agora você está começando a ver, a sentir de novo. E isso é um ato de rebeldia sagrada, não com armas, mas com presença, com consciência, com coragem de voltar para dentro. Sua magia não foi embora. Ela apenas esperou. E agora, enquanto você lê estas palavras, ela começa a se mexer, a se aquecer, a se lembrar. Porque no fundo, ela nunca esqueceu de você. A vida te deu pistas desde sempre, mas você foi treinado a ignorá-las. Aquela sensação de pensar em alguém e essa pessoa te ligar. Aquela música que toca exatamente quando você precisava ouvi-la. O encontro improvável que parece escrito por um roteiro cósmico. Você foi ensinado a chamar isso de coincidência, mas no fundo você sempre soube que era mais do que isso. A energia tem linguagem própria, e ela fala através do corpo, do coração, do tempo. É por isso que, quando você está em total presença, o tempo parece se expandir. É por isso que, ao abraçar alguém com amor verdadeiro, você sente calor real, palpável. É por isso que, em certos lugares, o ar parece mais leve. A energia não é conceito espiritual, é fundamento existencial. Os antigos sabiam disso, muito antes da ciência moderna medir campos eletromagnéticos ou falar em átomos. Já existiam os que sentiam, os que percebiam os fluxos invisíveis que regem o visível. Eles chamavam de prana, chi, éter, espírito. Não importa o nome. Todos apontavam para a mesma realidade sutil e poderosa. Eles sabiam que tudo é energia em movimento e que, quando você domina sua própria energia, você domina sua realidade. O mundo tentou transformar magia em espetáculo, em distração, em fantasia. Mas a verdadeira magia é simples, silenciosa, discreta. Ela acontece quando você foca com intenção, quando respira com consciência, quando fala com verdade, quando escolhe com o coração. Ela está no gesto, no olhar, na escolha que vibra com quem você é de verdade. Você não precisa fazer nada místico para acessá-la. Precisa apenas sentir. E sentir, hoje, é um ato de coragem, porque o mundo está barulhento. A mente está acelerada, as distrações são constantes, mas por trás de tudo isso, a energia continua lá, esperando sua presença para se revelar. O que muda quando você começa a perceber a vida como energia? Tudo, porque você começa a entender que nada é aleatório, que suas emoções são mensagens, que suas dores são bloqueios, que seus sonhos são direções, que seus pensamentos moldam sua vibração e sua vibração molda sua experiência. Você começa a notar que tudo ao seu redor está respondendo ao que você emite, que não se trata apenas de desejar coisas, mas de sintonizar-se com elas, que o universo não responde ao que você diz querer, mas ao que você realmente vibra. E isso muda tudo, porque você para de forçar, para de correr atrás e começa a ajustar a frequência. É por isso que, quando você entra em alinhamento com sua verdade, a vida parece mágica, porque você está vibrando em ressonância com o que é seu por direito. E a energia, como toda forma viva, responde à coerência. Quando você pensa, sente e age em harmonia, o mundo exterior se reorganiza. As portas se abrem, as sincronicidades se intensificam, as conexões se aprofundam. Essa é a magia que ninguém te ensinou, porque é a magia que te liberta, que te dá poder, que te devolve a autonomia. Não há como controlar alguém que entende sua energia, que sente seu campo, que reconhece quando está sendo manipulado ou drenado. E por isso, tanta gente se sente perdida, porque aprendeu a seguir regras, mas não a sentir. Mas você pode lembrar, você pode reaprender. Você pode começar agora,
Não precisa de um mestre, nem de um manual. Precisa de silêncio, de presença, de atenção, de corpo. Porque é no corpo que a energia fala primeiro. Um nó na garganta, um frio na barriga, um calor no peito, uma tensão nas costas. Tudo isso é linguagem energética. E quanto mais você escuta, mais fluente você se torna. A energia é real, não metaforicamente, mas literalmente. E ela é a substância da magia. Quando você compreende isso, começa a honrar suas sensações, a confiar nos sinais, a respeitar seus limites, a seguir sua intuição. E principalmente a criar, porque a energia responde à intenção. E sua intenção é o pincel com que você pinta a realidade. Você não veio ao mundo para ser apenas funcional. Veio para ser vibracional, para viver com consciência do que emite, do que recebe, do que transforma. Veio para lembrar que o invisível move o visível e que a sua energia é sua assinatura, sua bússola, sua linguagem, seu poder. Não importa o quanto você foi ensinado a ignorar. A energia nunca deixou de te chamar. E agora, talvez mais do que nunca, ela está se fazendo ouvir. Sinta, confie, permita, porque energia é magia. E magia é o que você é. A distorção da magia não aconteceu de uma vez. Foi sutil, meticulosa. Aconteceu enquanto você crescia e começava a consumir histórias, assistir desenhos, ler livros. Todos eles falavam de magia, sim, mas sempre de uma forma distante. A magia era uma habilidade rara, reservada a personagens especiais em mundos irreais. Era uma força com varinhas, explosões de luz e palavras complicadas. Algo belo, mas inalcançável. E assim, mesmo enquanto você sentia coisas inexplicáveis no seu dia a dia, começou a achar que aquilo não podia ser magia. Afinal, onde estavam os feitiços, as poções, as capas voadoras? O sistema transformou o sagrado em espetáculo, a energia em entretenimento, a intuição em superstição. Tudo o que era natural passou a ser visto como imaginário. O real foi substituído pelo visual. E você, que já sabia no corpo o que era presença, conexão e sensibilidade, começou a duvidar, a comparar, a esperar algo grandioso, como nas telas. E o que era simples, como sentir o coração se expandir em silêncio, passou a parecer pequeno, insignificante. Mas não era. Era a sua magia tentando se manifestar sem o glamour, sem a performance, pura, real. Você foi ensinado que magia era algo externo, algo que se aprende com mestres misteriosos, que exige objetos especiais, símbolos secretos, roupas esotéricas. Mas a verdadeira magia nunca precisou de nada disso. Ela não se veste de forma diferente. Não exige rituais teatrais. Ela vive no corpo, na atenção, na intenção. Está no toque leve, no pensamento sincero, no olhar profundo. Está na forma como você entra em um ambiente e muda tudo apenas por estar inteiro. A distorção não parou por aí. A magia virou gênero literário, virou marketing, virou produto, livros, séries, cristais, cursos, templos. Tudo isso pode ser bonito, pode até ser caminho, mas também pode ser distração. Porque se você acredita que precisa de algo fora de si para acessar o que já está dentro, você se afasta da fonte. E é isso que o sistema quer. Que você continue buscando. Que acredite que sempre falta algo. Porque assim, você consome, obedece, se compara, se distrai. Você já se perguntou por que tanta gente que consome espiritualidade ainda se sente desconectada? Por quê? Mesmo com tantos métodos, mantras, ferramentas e terapias, tantos ainda se sentem vazios? Porque o sistema também sequestrou o sagrado. Ele transformou a busca interior em performance exterior. E muitos, sem perceber, trocam a conexão pela aparência da conexão. Trocam a presença pelo discurso da presença. Trocam a magia real pela encenação da magia.
Mas dentro de você, a chama nunca aceitou esse teatro. Mesmo que por um tempo você tenha participado dele, mesmo que tenha comprado todos os livros, feito todos os cursos, seguido todos os passos, lá no fundo, você sabia que tinha algo mais, algo que não podia ser comprado, ensinado ou mostrado, algo que só pode ser sentido, algo que te chama para dentro, sempre para dentro. Porque a verdadeira magia não quer aplausos, não precisa de testemunhas. Ela acontece quando você escolhe com o coração, mesmo que ninguém veja. Quando você fala a verdade, mesmo que doa. Quando você fecha os olhos e sente, em vez de buscar provas. Quando você segue sua intuição, mesmo sem lógica. Quando você ama, mesmo sem garantias. Isso é magia em estado bruto. E é por isso que o sistema teve que distorcê-la. Porque um ser humano que confia em si, que sente sua energia, que segue sua frequência, é perigoso para estruturas de controle. Não precisa de permissão. Não precisa de aval. Não se encaixa. E o sistema precisa de encaixes. Precisa de previsibilidade. Precisa de pessoas que se olhem no espelho e se sintam incompletas, carentes, desorientadas, porque assim elas consomem, seguem, se conformam. Mas você não nasceu para se conformar. Você nasceu para expandir, para sentir, para criar, para transbordar. E por mais que tenha acreditado na distorção por um tempo, agora você começa a ver, começa a sentir, começa a lembrar. A sua magia não está nos livros, está na sua respiração. Não está nas palavras bonitas, está na sua escuta silenciosa. Não está em rituais mirabolantes, está na sua presença. A distorção que você viveu não foi culpa sua, foi parte de um processo coletivo. Mas agora, a escolha de voltar é sua. Você pode continuar buscando lá fora, esperando o sinal perfeito, a prática ideal, o guru iluminado. Ou pode fechar os olhos agora mesmo, respirar fundo e sentir. A energia já está aqui. Você é a ferramenta, você é o templo, você é o canal. E quando você aceita isso, algo muda, não de forma barulhenta, mas profundamente. Você começa a viver com mais verdade, a dizer menos e sentir mais, a se mover com leveza, a confiar naquilo que vibra, e a distorção vai se dissolvendo, porque ela só sobrevive na ausência da lembrança. Você lembra agora, e isso é o começo da liberdade. A verdadeira magia nunca precisou de aprovação, nunca buscou palco, nunca se alimentou de aplausos. Ela não está nas cerimônias elaboradas, nem nos discursos grandiosos. Não é algo que você exibe, é algo que você sente, no silêncio, na intimidade com a própria alma. Ela é pessoal, porque só você pode acessá-la de verdade. É silenciosa porque não precisa se provar. E é soberana porque não se curva a nada que tente controlá-la. Essa é a natureza da magia que habita em você. Em algum momento você pode ter se sentido estranho por não conseguir se encaixar em certos padrões de espiritualidade. Talvez tenha se questionado por que algumas práticas te pareciam vazias, por que certos rituais não faziam sentido para o seu corpo, porque você não sentia verdade em repetições automáticas. E isso não era erro, era sabedoria. Era sua alma rejeitando o que é imposto, o que é ensaiado, o que é performance. Porque a sua magia não cabe em fórmulas. Ela precisa de espaço para respirar, para emergir, para ser. Ela aparece nos momentos mais simples. Quando você escuta o som da chuva e sente o corpo se aquietar. Quando uma memória vem como onda e te faz chorar, não de tristeza, mas de presença. Quando você diz não com amor e sente uma liberdade estranha e nova tomando conta de si. Quando olha nos olhos de alguém e sabe, sem palavras, o que está sendo dito. A magia está ali e sempre esteve. A soberania da magia interior é o que a torna perigosa,
para quem quer controlar. Porque quem se lembra de sua própria chama não segue cegamente, não se dobra por medo, não negocia o que sente. E é por isso que, desde cedo, você foi treinado a obedecer, a seguir regras, a buscar permissão, a pedir desculpas por existir. Mas mesmo assim, algo em você nunca se curvou totalmente. E esse algo agora começa a crescer. Você talvez já tenha percebido como algumas pessoas simplesmente irradiam algo diferente. Não falam muito, mas a presença delas transforma. Não se impõe, mas inspiram. Não se explicam, mas são sentidas. Essas pessoas não estão fazendo magia. Elas estão sendo. E ser é a forma mais poderosa de magia que existe, porque o ser vibra, e a vibração é a linguagem da realidade. A sua presença, quando está em verdade, é medicina. Quando você respira com intenção, você limpa o campo. Quando você fala com coração, você altera frequências. Quando você escolhe com consciência, você movimenta realidades. Isso não é místico, é físico, é vibracional, é quântico. E é por isso que a magia não está em decorar símbolos, está em lembrar da sua frequência original. Não é preciso ser especial. Não é preciso ser escolhido. Não é preciso ter dons sobrenaturais. A magia não faz distinção. Ela só exige uma coisa: sinceridade, porque ela responde à verdade. Ela se ativa quando você para de fingir, quando você se permite sentir de verdade, quando você abandona o papel que criaram para você e escolhe, com coragem, viver sua autenticidade. A soberania da magia também significa que ela não pode ser manipulada. Você não pode usá-la como ferramenta de controle, de vaidade, de dominação. Sempre que tentar distorcê-la para servir ao ego, ela se esconde. Porque a verdadeira magia floresce na humildade, na escuta, na entrega, no amor que não exige, não prende, não condiciona. E essa é a beleza dela. Quanto mais você a respeita, mais ela cresce. Quanto mais você a honra, mais ela se revela. Quanto mais você confia, mais ela se manifesta. Não com espetáculo, mas com coerência. Você começa a perceber que não precisa mais lutar para ser visto, ser aceito, ser compreendido. Você se torna inteiro dentro de si. E o mundo sente, mesmo que não entenda. Ser soberano na própria energia não significa ser isolado. Significa ser completo. Significa se encontrar consigo mesmo antes de se encontrar com o outro. Significa não mais se moldar para caber, mas se expandir para transbordar. E nesse transbordar, você se conecta com outros que também lembraram. E juntos, sem precisar combinar nada, vocês começam a criar outra realidade. Essa é a revolução silenciosa que está acontecendo agora. Não nas manchetes, não nas redes, mas nas almas que estão acordando. Nas escolhas pequenas e poderosas. Nos não que respeitam limites. Nos sim que vibram com propósito. Na presença que não precisa se justificar. E quando você entende isso, tudo muda, porque você para de buscar fora, para de correr atrás, para de se comparar. Você volta para casa, volta para o corpo, volta para o agora. E no agora, tudo é possível, porque é aqui que a sua energia vive, é aqui que a sua magia pulsa, é aqui que você pode decidir a cada instante viver com mais verdade. A soberania da magia interior não é sobre ser melhor que ninguém. É sobre não se diminuir. É sobre reconhecer que o sagrado já habita você. E que, quando você vive a partir dessa lembrança, o mundo ao seu redor começa a se reorganizar. As relações mudam. As prioridades mudam. A forma como você caminha muda. Porque agora você não está mais buscando onde se encaixar. Está ocupando o seu lugar. E esse lugar não tem nome, não tem manual, não tem título. Ele simplesmente é um espaço interno de alinhamento, a potência de silêncio vivo, um lugar onde a vida deixa de ser sobrevivência e vira criação.
onde o medo dá lugar à curiosidade, onde o controle cede espaço para a confiança. Você não precisa fazer nada grandioso para ativar sua magia. Só precisa lembrar. Só precisa se permitir sentir. Só precisa dizer sim para si mesmo. E a cada sim, você se aproxima mais da sua verdade. E a cada sim, você se torna mais inteiro, mais livre, mais você. Gratidão profunda, de verdade, por você ter chegado até aqui. Respira comigo um instante. O simples fato de ter caminhado por cada palavra, cada sensação, cada lembrança, mostra o quanto você honra sua própria essência. E isso é mágico. Porque nesse mundo tão acelerado, tão barulhento, escolher sentir, escolher mergulhar, escolher lembrar, é um gesto sagrado. Então, obrigado. Obrigado por ter confiado, por ter sentido, por ter ficado. Agora, se isso tocou você de alguma forma, se alguma parte sua despertou, lembrou, vibrou, eu quero te fazer um convite especial. Você pode se tornar membro do canal e entrar para um círculo de almas que, assim como você, acreditam no poder do conhecimento, da energia e da transformação interior. Ao se tornar membro, você não só apoia diretamente esse trabalho, como recebe conteúdos exclusivos, acompanha minha jornada de perto, participa de trocas mais íntimas e ainda ganha destaque nos comentários. Sua voz ganha brilho dentro da comunidade. É uma forma de aprofundar, de co-criar, de manter essa chama acesa. Juntos, clique no link que está no primeiro comentário fixado e venha fazer parte. Vai ser uma honra caminhar com você nesse novo nível de presença e expansão. Sobre esse texto, posso te contar uma coisa bem pessoal? Ele nasceu de uma lembrança minha, de uma dor silenciosa que eu carregava desde pequeno, a sensação de não pertencer, de sentir demais, de ser demais. Eu precisei de tempo e de muitos silêncios para entender que isso não era fraqueza, era força espiritual. Era a linguagem da energia querendo me guiar. E escrever isso foi como escrever para minha criança mágica lá de trás. E talvez, sem querer, também tenha escrito para a sua. Se isso reverberou em você, deixa o seu like. Ele alimenta esse conteúdo de forma real. Se inscreve no canal. Se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo como isso te tocou. E compartilha com quem você sente que precisa lembrar da própria magia. E antes de você ir, estão aparecendo 2 vídeos na sua tela agora. Eles não estão aí, por acaso. Um deles vai continuar essa conversa em um nível ainda mais profundo. O outro, talvez traga exatamente a resposta que você nem sabia que procurava. Escolha com o coração e segue a sua jornada. A gente se vê no próximo sopro de lembrança. Com amor e presença,